Quero cumprimentar a todos que estão aqui na igreja com a paz do Senhor. A paz do Senhor para você também que nos acompanha através dessa transmissão. É um grande motivo de alegria de poder chegar aqui nessa noite que Deus nos concede para assim também falar um pouco do seu amor, das suas misericórdias, pois no livro de Lamentações vai dizer que é as misericórdias deles que são a causa de nós não sermos consumidos. Então, pela misericórdia do Senhor, Ele nos concedeu para que nós chegássemos aqui nessa noite e assim também adorasse ao nome do Senhor. Vamos ficar de pé e assim ler um texto sagrado que se encontra na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1. Leremos assim do versículo 8 até o versículo 11. Ministração minha, cujo tema diz que o abatimento não vai te destruir. Aleluias. Diz assim a palavra do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Porque não queremos, irmãos, que ignorei a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois fomos sobremaneira agravado mais do que podíamos suportar. De modo tal que até da vida desesperamos, mas já em nós mesmo não tínhamos sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Verso 10. O qual nos livrou de tão grande morte e livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós, com orações por nós, para que, pela mercê que muitas pessoas nos foi feitas, por muitas também seja dada graças ao nosso respeito. Fecha teus olhos e ora assim conosco. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te dar toda a honra, glória e louvor, ó Pai, nesse dia. Que o Senhor possa falar conosco poderosamente nessa noite, ó Pai. Que não seja as minhas palavras, e sim a Tua voz a falar com todos que estão acompanhando, Senhor, esse culto. Seja ele através da igreja, seja ele em casa, Senhor, que a Tua palavra possa trazer, Senhor, frutos, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, possa impactar o nosso coração nessa noite e que nós possamos ser transformados por Tua palavra, ó Deus. Continua conosco, Senhor. Fala com a Tua igreja. Essa é a nossa oração, te agradecendo por tudo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Poder sentar, queridos. O abatimento não vai nos destruir. Eu quero começar essa minha ministração com essa frase: o abatimento, ele não vai te destruir. Certa feita, irmãos, um grande escritor chamado Charles Haddon Spurgeon escreveu que passo por depressões do espírito tão assustadoras que peço a Deus que jamais experimentei tais extremos de infelicidade. A verdade é que Spurgeon, ele escreveu essas palavras em um dos seus sermões em Londres, aonde o seu ministério ele foi desenvolvido, aonde ele se tornou um dos grandes escritores, e ainda hoje ele é bastante conhecido pelos seus escritos. E é bem verdade, irmãos, que
o desânimo, ele não faz acepção de pessoas. O desânimo, muitas das vezes, ele procura atacar aquelas pessoas bem mais sucedidas. A verdade é que o desânimo, ele não procura aquelas pessoas fracassadas. O desânimo, ele justamente ele vai atrás daquelas pessoas bem-sucedidas a fim de derrubar e deixar essa pessoa estagnada. É bem verdade, irmãos, que quanto maior nós chegarmos, quanto maior seja a nossa altura, maior é a nossa queda, irmãos. E o desânimo, ele tenta de alguma forma nos derrubar, nos destruir, fazer com que nós possamos cair lá de cima, para que nós possamos chegar até o fundo do poço. Não é de surpreender quando nós ouvimos falar de Paulo. Nessa passagem que nós lemos, nós vamos ver o apóstolo Paulo, a qual enfrentou todo tipo de tribulação. Nós vamos observar que o apóstolo Paulo, ele vai chegar um momento que ele vai dizer que ele foi provado, passou por um momento de tribulação, a qual nem ele mesmo achou que iria sair. O apóstolo Paulo, meu pastor Fagner, ele acreditou que iria morrer naquele momento. Talvez, irmãos, o desânimo possa estar batendo a sua porta e você possa estar acreditando e até desanimado, como o apóstolo Paulo estava naquelas circunstâncias, sem achar que iria conseguir sobreviver, irmãos. Paulo, ele desesperou da sua própria vida. Ele vai dizer que foi provado além das suas próprias forças. Irmãos, Paulo, ele quando escreve essa epístola aos Coríntios, Paulo, ele vai escrever de uma tal forma que um dos seus motivos era encorajar e consolar alguns irmãos através do seu testemunho. Testemunho esse, irmãos, que deixa claro que na epígrafe vai dizer que ação de graça de Paulo pelas consolações que Deus lhe concedeu. Consolo esse, irmãos, que veio do próprio Deus. Qual era o segredo de Paulo por passar por tantos momentos de tribulações e de perseguições? Qual o segredo de Paulo não se desesperar? Irmãos, a verdade é que Paulo, ele confiava no Deus que ele servia. A verdade é que Paulo, ele confiava, Paulo, ele sabia em quem ele estava crendo, Paulo, ele sabia que Deus era poderoso para livrar ele de qualquer tipo de situação. Diante desse texto, irmãos, nós podemos tirar algumas lições práticas. Lições práticas essa que eu peço que você grave em seu coração. Por que gravar em seu coração? Porque muitas das vezes, quando nós não gravamos, a tendência de nós se esquecermos quando nós estamos passando por um momento difícil. E você que está em casa, se puder, anote no seu caderninho, porque eu sei que através dessas lições, Deus vai lhe ajudar a superar esse momento de crise. Irmãos, precisamos entender que primeira lição que eu quero tirar através, e eu peço que você continue com a sua Bíblia aberta para que a gente possa acompanhar versículo a versículo. A primeira lição prática que nós podemos tirar para a nossa vida é que todo serviço para Deus, irmãos, ele é acompanhado de tribulação. E acompanhe comigo o verso 8 que nós lemos. Paulo, ele vai dizer que porque não queremos, irmãos, que ignorei a tribulação que sobreveio na Ásia. Paulo não estava na Ásia a passeio. Paulo não estava na Ásia em um balneário, brincando, se divertindo. A verdade é que Paulo estava fazendo a vontade de Deus. E nós precisamos entender que todo o serviço para Deus, ele vai ser acompanhado de tribulações.
Por quê, irmãos? Porque a tribulação ela é inseparável da obra do Senhor. A tribulação ela não trabalha separada da obra do Senhor. E nós, crentes, nós precisamos entender que quando nós estamos fazendo a vontade do Senhor, a tribulação ela nos acompanha a todo momento, irmãos. Na área da saúde, existe uma palavrinha que se chama imunidade, que é justamente um conjunto de proteções que defendem aqui contra as bactérias do nosso corpo. Mas na vida espiritual não existe imunidade para a tribulação. Nós precisamos entender que quando nós estamos empenhados na obra do Senhor, a tribulação ela vai nos acompanhar. Aleluias. Não trabalha, irmãos. Não trabalha separado. E veja que Paulo vai dizer: eu quero que vocês não ignoreis isso. Porque tem crente que ignora, irmãos. Tem crente que quando está passando por um momento de tribulação, aí faz: ah, Senhor, eu estou servindo a Ti com fidelidade, achando que isso vai imunizar ele. Não, irmãos. Quando nós fazemos a obra do Senhor, a tribulação ela vai nos acompanhar. Aleluias. Ela vai nos acompanhar. Não ignoreis, não ignoreis. O salmista ele vai dizer que nós passaremos por pastos verdejantes, sim, mas também ele vai lembrar a nós que nós passaremos pelo vale da sombra da morte. Ou seja, terá momentos que nós teremos tranquilidade, sim, mas terá momentos que nós iremos passar por tribulações. E essa é a caminhada do cristão. Nós vamos, que nem o salmista no Salmo 84, ele vai dizer que nós vamos de passo em passo, de força em força, e assim nós chegaremos na cidade celestial, irmãos. Aleluias. Não ignoreis isso. Segunda lição que nós podemos tirar é que Deus nos capacita para suportar toda a tribulação. E deixa eu repetir, Deus ele nos capacita para suportar toda e qualquer tribulação. Acompanhe comigo, ainda no verso 8, vai dizer: pois fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida nós desesperamos. Paulo diz que o seu sofrimento, irmãos, foi maior do que a sua capacidade humana naquele momento. Paulo, ele vai dizer que perdeu, vai chegar um momento que ele vai dizer que perdeu a esperança. A Bíblia ela não vai dizer qual o verdadeiro motivo que Paulo estava passando, mas escritores vão dizer que Paulo estava passando ou por um momento de perseguição, ou por um momento onde ele enfrentava algumas feras muito violentas, de tal forma que a verdade é que Paulo ele vai dizer que achava que dali ele não passaria, que ali era o seu último momento, o seu último respirar. Ele perdeu a esperança. E veja ainda no verso 9. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em quem, irmãos? Em nós. Mas em quem? Em Deus, que ressuscita os mortos. E precisamos entender, irmãos, que com Deus é assim. Com Deus, irmãos, quando as nossas forças elas vão embora, aí é que o poder dele se aperfeiçoa em nós. É por isso que nós vamos ver Paulo mesmo dizendo que o seu poder ali se aperfeiçoa na fraqueza, irmãos. Precisamos entender que nós não temos força alguma. E veja que o que ele vai dizer: para que não confiemos em nós mesmos. E nós não precisamos confiar em nós, porque tudo vem do Senhor. Nós não precisamos confiar na nossa força, diácono Valdemir, porque nós não temos força alguma. Nós não temos força alguma para
para confirmar que nós não temos força alguma, você vê esse vírus que está matando esse tanto de gente? Nós não temos força, irmãos. E Paulo ele vai dizer para que nós não confiemos em nós, mas sim em Deus, porque a nossa força, o nosso livramento, ele vem do Senhor que fez os céus e a terra, irmãos. Acompanhe comigo. Nessa mesma epístola, no capítulo 4, no verso 7, Paulo ele vai ilustrar a conversão usando um vaso que guarda tesouros. E ele vai dizer assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para demonstrar que este poder, que tudo excede, provém de Deus, e não de nós mesmos. Com esse texto, irmãos, entendemos que o Evangelho é um tesouro valiosíssimo, irmãos. Por quê? Porque conhecer a Deus por meio de Jesus Cristo é mesmo que achar uma pérola rara, irmãos. Segunda lição é que Deus esconde esse valor em vasos de barro. E veja que através desse texto nós entendemos que Deus ele esconde o valor em vasos de barro. Porque assim como um vaso, o corpo humano é feito de barro, o vaso é feito do barro e o corpo humano é feito do pó. Mas quando Paulo ele compara, Paulo está dizendo que comparando nós como vasos frágeis, a qual dentro desses vasos que não tem nenhum valor, Deus guarda o seu tesouro maior dentro de nós, irmãos. Deus também ele faz isso para revelar a sua excelência do seu poder. Veja que quando Paulo, quando ele escreveu esse capítulo 4, verso 7, ele vai dizer lá no finalzinho que a tudo excede que provém de Deus e não de nós mesmos. Porque isso foi feito para demonstrar, irmãos, o poder de Deus através da nossa fragilidade, irmãos. E veja o quão privilegiado você é de acumular esse tesouro guardado em nossos corações, que era esse tesouro valioso do Senhor. E queridos, Deus, ele livra, como eu falei, Deus ele capacita para nós suportarmos as tribulações. Paulo ele achou que não teria força alguma, mas Deus ele capacitou ele para aguentar, sustentar esse momento frágil. Quanto de nós, irmãos, quantas e milhares de pessoas não estão passando por esse momento, achando que não vai conseguir, achando que não há mais esperança. Mas eu quero te dizer nessa noite que o Senhor ele vai te dar força, o Senhor ele vai capacitar você para suportar esse momento de luta, suportar esse momento de tribulação, porque o Senhor ele te capacita para viver dias melhores, irmãos. O abatimento não vai te destruir. Deixa eu profetizar, o abatimento ele não vai te destruir. Você que está em casa me ouvir, eu quero te dizer que o abatimento ele não vai te destruir. Porque o Senhor capacita. O Senhor ele capacita para nós suportarmos toda a tribulação. Terceira lição, irmãos, é que Deus nos livra da tribulação. Veja que o verso 10 vai dizer: no qual nos livrou de tão grande morte. E o que? Livrará em quem esperamos, que também nos livrará ainda. E veja que ele usa três vezes esse verbo livrar. E verbo esse, irmãos, que tem o significado de puxar. Era como se Paulo estivesse dizendo: o Senhor, ele vai nos puxar, ele vai nos livrar. E eu quero te dizer que o Senhor, ele vai te livrar.
Aleluia. O Senhor, Ele é poderoso para te livrar. E Paulo usa 3 vezes esse verbo livrar. Ele vai usar no passado, ele vai usar no presente e ele vai usar no futuro. Para quê, irmãos? Para relatar que o livramento de Deus vai ser completo, irmãos. O livramento de Deus, ele vai ser completo. Seja ele no passado, seja ele no presente, ou seja ele no futuro. Deus, ele vai te livrar de toda situação terrível, irmãos. Aleluias. Eu, quando estava lendo, irmãos, eu fiquei maravilhado, porque Paulo, ele vai falar, ele livrou, vai livrar, ainda vai livrar de novo. Então, irmãos, nós precisamos entender que diante de nossos momentos de luta, nunca podemos esquecer que o Senhor, ele nos livra, irmãos. Aleluias. O Senhor de nenhuma forma nos abandona. Minha voz, queria pregar igual o pastor, mas não tenho essa garganta. O Senhor, irmãos, ele nos livra. Era como se Paulo, ele olhasse para trás e visse, não, o Senhor é livramento. Era como se Paulo olhasse aqui ao nosso redor e dissesse, Deus é livramento. É como se Paulo olhasse adiante e tivesse mais uma certeza, Deus é livramento. Ou seja, Deus livra aqui, ali, acolá. Deus é livramento de todo o tempo, irmãos. Irmãos, quando eu falo de livramento, a Bíblia, ela vai nos contar uma história lá no livro de Daniel, no capítulo 3, onde 3 jovens, eles sabiam bem o que era livramento do Senhor. Eu quero adiantar, porque os irmãos conhecem a história, onde Nabucodonosor, ele constrói a sua estátua, e ali faz o decreto para que todos pudessem adorar aquela estátua. Mas vamos ver que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não vão se curvar diante daquela estátua. Daí então, aquelas pessoas, quando sabem que eles não iriam, levam ele até o rei. E diante do rei, eles foram até mais ousados. Quando o rei novamente fala a ele que ao toque das buzinas, do pífano, eles teriam que se curvar. Veja que aqueles jovens, eles vão dar uma declaração que vai ousar, uma declaração de quem sabia, que tinha certeza que Deus era livramento. E eles disseram, eis que o nosso Deus a quem servimos é quem pode nos livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E veja a certeza daqueles jovens, da certeza que sabia no Deus que servia. Ah, irmãos, como nós estamos vivendo dias que nós, filhos do Deus Altíssimo, achamos que Deus não vai nos livrar. A verdade é que Deus, ele sabe trabalhar. Veja que com esses jovens, ele não livrou imediatamente. Foi preciso que eles fossem até a fornalha de fogo. Mas Deus os abandonou. Talvez você esteja achando que Deus não vai mais chegar, mas você precisa ter a certeza no Deus que você serve, que Deus é aquele que livra, Deus é aquele que ainda tira crente da fornalha de fogo, Deus é aquele que livra da cova dos leões, Deus é Deus de livramento, irmãos. Aleluias. Glória a Deus. Deus é Deus de livramento. Não pare.
Não desista. Ei, o abatimento não pode te fazer parar, porque Deus é Deus de livramento. Aleluias. Aleluias. Quarta lição, irmãos, e assim nós vamos concluir essa ministração. É que Deus, Ele é glorificado por meio das tribulações. Veja o verso 11. Paulo ele vai dizer: ajudando-nos também vós com orações por nós. Paulo ele vai encerrar falando sobre alguns benefícios que a tribulações ela pode produzir dentro de nós. Porque nós, meu presbítero Paulo, nós quando estamos passando por um momento de luta, nós esquecemos que através daquela luta sempre tem um aprendizado. As lutas que vêm sobre as nossas vidas, elas não vêm em vão. Nós precisamos entender que tem uma lição, tem um aprendizado, tem algo a nos ensinar. E veja que através da tribulação, a tribulação, ela nos motiva à oração. É quando nós estamos passando por grande momento, é que nós oramos mais. É assim ou não é? Ou vai dizer que Deus, Ele não sabe usar, Ele sabe trabalhar, irmãos. Porque quando tudo está bom, a gente esquece dele. A tendência é de nós se afastarmos dele. E Deus, Ele sabe trabalhar. E através da tribulação, elas nos motivam a nos orar, a nós buscarmos mais, a intercedermos mais, a jejuarmos mais, a descer mais de madrugada, a buscar mais a sua face. E veja que Paulo, ele orou com os crentes. Eles oraram ali com os crentes. E Deus o livrou em resposta de oração, irmãos. A oração, irmãos, ela pode muito em seus efeitos, diz Tiago. E quando a Bíblia ela vai tratar aqui com ajudando-nos também em oração, eu quero que você entenda essa expressão. Essa expressão, quando Paulo escreve ajudando-nos também em orações, é uma expressão como se Paulo estivesse retratando um grupo de trabalhadores carregando um fardo. Veja que quando Paulo ele vai escrever sobre esse momento de oração, ele vai escrever num conjunto de trabalhadores ali juntos, carregando o mesmo fardo. E nós, irmãos, como uma igreja fiel, uma igreja santa, nós precisamos juntos carregar esse fardo. O que nós temos observado, meu pastor, é uma igreja que não carrega mais o fardo do outro. É cada um por si e cada um que ore pelos seus motivos. E Tiago vai falar, vai nos orientar no capítulo 5 que nós devemos orar sempre uns pelos outros, irmãos. Foi assim que Paulo ele vai tratar a oração aqui. Ele vai dizer que um conjunto de trabalhadores carregaram junto com ele aquele fardo. E através desses trabalhadores que ele obteve a resposta de Deus. Nós, irmãos, precisamos carregar os fardos uns dos outros. Nós precisamos se unir cada vez mais. Nós precisamos darmos as mãos uns aos outros. Estamos vivendo dias, queridos, que nós vemos um irmão caído e não vamos lá ajudar. Nós estamos vivendo dias que nós vemos o nosso irmão passar por luta, chegar desanimado, e ele chegar no culto, sair do culto e a gente nem sequer perguntar: está acontecendo alguma coisa, irmão? Você precisa de uma ajuda? Estamos aqui para te ajudar. Aleluia.
Nosso pastor Fagner falou aqui no começo do culto que Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 13, quando ele vai profetizar sobre o amor, ele vai falar de tudo, que pode haver profecia, pode haver dons de línguas, ali pode haver ações de ajuda, mas se não tiver amor, de nada vale, irmãos. Nós precisamos estar, como Paulo diz aqui, juntos, carregando o mesmo fardo. Ou seja, se a tua luta, irmãos, também é a minha luta, e eu estou aqui para te ajudar. Oh Deus, ajuda-nos, Senhor, a ter um coração grato a Ti, a ter amor, ó Pai. Veja que Deus, Ele foi glorificado através dessa tribulação. Mas para que o nome dEle fosse glorificado, houve um conjunto. Houve ali pessoas carregando, orando, intercedendo. E o nome dEle foi glorificado, irmãos. E veja o final do verso. Vai dizer que o livramento de Paulo gerou um coro de gratidão e louvor a Deus entoado por todos. Eu quero, nessa noite, irmãos, concluir essa ministração dizendo que no final da tua luta, no final da tua tribulação, nós cantaremos louvores e glorificaremos o nome do Senhor. O salmista no verso 50, o verso 15 vai dizer: invoca-me no dia do perigo, e eu te livrarei, e tu me darás glória. A glória é para Ele, irmãos. Oh, como eu quero estar aqui, você chegar aqui nesse púlpito para agradecer, glorificar o nome dEle. Aleluia. Aleluia, e eu quero profetizar para a tua vida nessa noite. Deus, Ele vai te livrar, que tu irás glorificar o nome do Senhor através dessa tribulação, irmãos. Aleluias. Eu concluo aqui, irmãos, essa mensagem. Lembre-se de uma coisa, que quanto maior for o seu sofrimento, mais consolo de Deus você terá na sua vida. Sim, quanto maior for o seu sofrimento, maior vai ser o consolo de Deus para a tua vida. O sofrimento que nós passamos, irmão, só se torna insuportável. O sofrimento que nós passamos só se tornará insuportável se nós não tivermos a certeza que Deus é conosco. Se nós não tivermos essa certeza, nosso sofrimento, ele se tornará pior. E Deus é conosco. Deus é com você. Deus, Ele há de fazer grandes coisas na sua vida. E o abatimento, irmãos, ele não vai te destruir. Grave isso no seu coração. O abatimento, ele não vai te destruir. Porque Deus, Ele vai te livrar. E Deus vai fazer grandes coisas. E você chegará aqui para agradecer os milagres dele. Obrigado pela oportunidade. Que Deus possa trabalhar em vossos corações. Que Deus, Ele possa te dar forças, porque Deus é aquele que dá força ao cansado e multiplica as forças de quem não tem nenhum vigor. Talvez você já esteja assim, sem força alguma, mas Deus, Ele vai renovar as tuas forças. Deus, Ele vai multiplicar as tuas forças. Creia.